Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Estamos hoje, né? Vamos falar do nosso próximo conteúdo dentro da reprodução. E hoje o nosso enfoque, ele é um enfoque diferente, né? A gente vai comentar alguns detalhes sobre a reprodução, sobre o que acontece a nível celular. A gente não vai falar ainda sobre os órgãos, a gente ainda está dentro da célula. E para eu conseguir falar, né, como sempre, eu preciso fazer o compartilhamento aqui do nosso slide, né? Essa parte de hoje a gente vai abordar alguns assuntos que talvez vocês já tenham conhecimento. A parte que a gente vai falar hoje é sobre a biologia da reprodução. Que informações novas a gente precisa ter para a gente poder falar de reprodução propriamente dita, sobre os órgãos? A gente precisa ter muitas informações. Por exemplo, a gente precisa saber como que a sociedade ela vê a reprodução, o que é a sexualidade, a adolescência, a puberdade. São conceitos, né, que a gente precisa ter conhecimento para que a gente possa fazer uma análise crítica de qualquer tema nessa área que vier. Então, voltando a falar sobre a parte celular, nós precisamos saber que quando a gente faz a reprodução sexuada, que é o meu tipo de reprodução, é o seu tipo de reprodução, a gente faz esse tipo de reprodução porque a gente necessita, né, a gente necessita de misturar o material genético. A criança, quando ela nasce, ela tem detalhes, né, de sua fisionomia, do pai, e tem detalhes também da mãe. Isso graças à mistura de material genético que acontece. Quem é esse material genético que é misturado quando uma criança é gerada? É o nosso DNA. DNA é uma molécula de ácido nucleico que fica presente dentro do núcleo, lembrando que nós somos seres eucariontes. Essa molécula de DNA, ela vai conter todas as informações que a gente precisa ter ao longo da nossa vida, né? O formato da minha sobrancelha, o formato do meu nariz, meu cabelo se é liso, se é enrolado, ou se é liso e se é enrolado. Todas as nossas características hereditárias estão guardadas dentro do núcleo da nossa célula, em uma estrutura chamada de DNA, né? Aí nós temos também gene e nós temos cromossomos. Os genes, né, são locais que a gente tem no DNA. Cada localzinho desse que a gente tem na molécula de DNA vai ter uma função diferente. Nós temos genes, dependendo do tipo de célula, que estão ativos. Em outras células, esse mesmo gene ele está inativo e temos outros ativos. Então, genes são locais do nosso DNA que vão codificar uma proteína, né, que vão ter uma função celular, dependendo do tipo de célula onde a gente esteja. Já cromossomos eles estão presentes aos pares. A espécie humana ela apresenta 46 cromossomos e cada indivíduo, cada espécie tem um número característico de cromossomos, tá? Cada espécie vai ter um número característicos da espécie, por exemplo, mosquito, se não me engano, tem 3 cromossomos. Nós temos 46 cromossomos. Dito isso, a gente começa a separar na nossa cabeça. Se eu tenho 46 cromossomos, 23 vieram do meu pai e 23 vieram da minha mãe. Não existe a possibilidade de eu receber 46 do meu pai e 46 da minha mãe, porque aí eu teria 92 cromossomos, que não é característico com a espécie humana. Aliás, não é nem compatível com a vida. E o nosso organismo, ele é muito perfeito.
Se nós mulheres formos gerar um bebê com alguma quantidade de cromossomos que não é característico da espécie, que é uma aberração, o nosso próprio organismo expurga esse feto, é o aborto espontâneo, antes mesmo dele se desenvolver. Existem algumas alterações na quantidade de cromossomos que geram algumas condições, mas são compatíveis ainda com a vida. Por exemplo, a síndrome de Down. O indivíduo com síndrome de Down, ele não tem 46 cromossomos, ele tem 47 cromossomos. Porque no par 21, esses indivíduos, ao invés de terem 2, eles têm 3. Por isso que um outro nome da síndrome de Down é trissomia do cromossomo 21. Existe uma área da ciência que é responsável por estudar a transmissão das características hereditárias. Essa área é a genética. A genética, ela é uma área maior. Dentro da genética, a gente tem áreas menores. A gente tem uma parte da genética que vai estudar as alterações cromossômicas. A gente vai ter uma outra parte da genética que vai estudar como que essas características são passadas de geração a geração. Então, a genética é uma coisa muito ampla que tem as suas ramificações dentro da própria genética, né? Eu tenho um livro aqui de genética da época da faculdade, que eu tenho muito apego aos meus livros, e eu de vez em quando dou uma olhadinha nele, tá? Para me ajudar a montar as minhas aulas. Tem temas que a gente não lembra mais e a gente precisa olhar. Então, genética é justamente isso. Estuda a transmissão das características hereditárias. Quando as mulheres, elas tentam ter um filho e tem muitos casos de abortamento, é aconselhável que ela procure um geneticista, um médico geneticista. É um médico que é especializado em genética. Então, ele vai analisar o porquê que essa mulher está tendo muitos abortos. Uma das primeiras coisas que esse tipo de médico faz é pedir um exame chamado cariótipo. Nesse exame, ele vai conseguir observar quais são os cromossomos, quem são esses cromossomos dessa mulher e desse homem também, para saber se existe alguma alteração nesses cromossomos que esteja ali dando a infertilidade do casal, tá? Então, um indivíduo da genética, um profissional da genética pode ser um indivíduo como eu, uma bióloga que fez uma especialização em genética, pode ser um fisioterapeuta que fez uma especialização em genética, ou até um médico que fez alguma formação ligada à genética. Já falei para vocês que reprodução sexuada tem a participação de gametas. Estamos falando de reprodução humana. A reprodução humana acontece com a junção de duas células, o espermatozoide e o óvulo, que na verdade não é óvulo, é ovócito secundário. A gente vai ver isso com riqueza de detalhes mais para frente. Só que a quantidade de cromossomos que está presente tanto no espermatozoide quanto no ovócito secundário não é o mesmo da espécie, não é 46. Porque para a produção de gametas acontece um tipo de divisão celular chamado de meiose, que só acontece para dividir a quantidade de cromossomos que a gente tem ao meio, para que possa produzir as células gaméticas. Viu? Viu como você é inteligente? Por isso que não é errado eu dizer que o espermatozoide é meia célula e o ovócito secundário é meia célula, porque eles têm a metade da quantidade dos cromossomos característicos da espécie. Juntei espermatozoide com ovócito, o espermatozoide conseguiu romper essa camada inicial aqui do ovócito e eu vou ter a formação de um zigoto. Esse zigoto, ele vai se reproduzindo, vai se multiplicando, até ter uma quantidade de células tão grande que ele é chamado de embrião. Na embriologia, que é a ciência que estuda os embriões,
existe uma diferença entre embrião e feto, que está relacionada à quantidade de semanas da gestação. Exatamente agora, eu não lembro para você, não lembro, mas é isso. Existe uma diferença aí entre embrião e feto. Bom, existe também uma outra coisa que a gente precisa falar, que é fecundação interna e fecundação externa. Os indivíduos que fazem reprodução sexuada, eles têm duas formas de reproduzir. Ou é internamente, no qual um dos dois indivíduos tem um órgão copulador, que vai colocar os seus gametas dentro do outro indivíduo, ou a gente vai ter aqueles que fazem a fecundação externa. A fecundação externa, por exemplo, a gente observa nos sapinhos. Os sapinhos, eles dão um abraço, um amplexo, um abraço saudável, né? O macho sobe na fêmea e dá um abraço na fêmea. E aí, tanto macho quanto fêmea largam seus gametas no ambiente, esses gametas migram pela água e se encontram formando um novo indivíduo, né? Um girininho lindo que a gente não sabe se é de peixe, né? De peixe alevino, mas a gente olhando a gente não sabe se é larva de peixe ou se é larva de sapo. Por hoje é só, pessoal. Próximo vídeo é correção de exercício. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo no coração de vocês e tchauzinho!